E aí, pessoal, voltando aqui para gravar a segunda parte do vídeo, queria ler aqui o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e interessante fala sobre esse verso. No meu vídeo anterior, eu coloquei aí exultai, né? Porque breve a vossa redenção, se aproxima a vossa redenção. E o anterior a esse também, que eu falo do aparecimento do anticristo e da vinda de Jesus, eu mencionei que Mateus capítulo 24 ele está escrito de forma cronológica, né? Ou seja, cada fato daquilo que Jesus mencionou ali é de maneira ordenada, né? Primeiro acontece terremotos, né? Epidemias, nação contra nação, reino contra reino, até chegar a parte do aparecimento do anticristo, que ele vai depois se sentar no templo, depois a reconstrução do templo. É sobre essas discussões teológicas, né? A gente vai reparar aqui em Tessalonicenses que também eles já tinham essa inquietação, eles também já tinham esse tipo de dúvida e discussão. E Paulo aqui, falando com os Tessalonicenses, ele relata, né, e confirma o que eu tinha mencionado anteriormente. Porque que ele fala aqui? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aqui ele falando, né, no verso 2, como se procedesse deles nessa discussão que tinha chegado o dia do Senhor. Olha, naquela época, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses já falando sobre isso, que eles não deveriam estar, né, sobre essa discussão sobre a respeito do qual seria o dia do Senhor, se já havia chegado o dia do Senhor. E ele estava exortando e falando isso com a igreja em Tessalonicenses. O verso 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Ele fez a pergunta, né? E agora, sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Só até aqui.
Queria comentar aqui com vocês no verso 4. O interessante é que ele fala aqui que ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, né? Ou seja, ele já tem se levantado nesses últimos tempos, nesses últimos dias agora, contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, né? Pessoal aí que se reunia, né, em locais físicos, né, em galpões, esses galpões grandes, né, tiveram que parar de fazer os seus cultos. Então, o cerco já está se fechando, pessoal. Para analisar sobre isso. Tudo que se chama Deus e tudo que é objeto de culto, ou seja, tudo quanto é tipo de religião. Tá todo mundo parado. Muçulmanos, católicos, evangélicos, testemunhas de Jeová. Tá todo mundo parado. Você já parou para pensar nisso? A outra coisa que é interessante, que fala que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, né? Vai aparecer futuramente aí alguém com todo poder, prodígios, sinais e com todo engano, né? E o interessante, o que eu queria falar aqui, que no versículo 11, que é por este motivo, né? Porque eles não aceitaram, né? Não acolheram o amor da verdade. Por esse motivo, Deus lhes manda a operação do erro para dar crédito à mentira, ou seja, por eles, por todos que estiverem aqui nessa terra, né, os que rejeitarem o amor à verdade, né, para serem salvos, eles vão ser entregues, né, à operação do erro para dar crédito ao quê? Vão dar crédito à mentira, vão dar crédito, vão acreditar nesse suposto salvador aí da pátria, salvador da humanidade, e vão acabar sendo enganados. Quero ler outro texto aqui com vocês, 2 Coríntios 4:4, e também ler 2 Coríntios 5:15, né? Vou ler 2 Coríntios 5:15, que também são verdades incontestáveis para esse tempo que a gente está vivendo agora. 2 Coríntios 5:15 fala aqui que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, Jesus morreu por todos, para os que vivam não vivam mais para si mesmos. Pessoal, esse é um tempo que a gente tem que estar analisando, tem que estar meditando. Se o que a gente está vivendo agora, né, se a nossa vida, a gente vai continuar buscando viver a vida somente para nós mesmos, ou vamos começar a aproveitar esse tempo de quarentena para nos voltarmos para as coisas espirituais, para as coisas do reino, para as coisas dele. E eu tenho, assim, bem forte no meu coração e tenho convicção de que a tendência é o cerco se fechar e as coisas irem piorando para esse mundo terreno. Eu quero encerrar aqui essa segunda parte, porque eu quero gravar a terceira parte do vídeo, tá bom, pessoal? Um forte abraço e eu vou seguir gravando aqui a terceira parte para a gente concluir esse pensamento.